Afinal, qual é a verdadeira identidade do Brasil? A natureza ou o povo brasileiro? Logo após a vinheta. Olá pessoal, hoje falaremos sobre o Brasil na sensibilidade romântica, cientificismo, romantismo no Brasil do século XIX. Sobre este assunto nós temos aí uma série de aulas falando e explicando o que está contido nesse livro da historiadora Márcia Regina Capelari Nachara. E estamos agora na quarta e última aula desse tema. Houve um discurso muito presente nas narrativas do século XIX no Brasil, que é a dicotomia entre cidade e campo. E esses conceitos são ambivalentes, porque ora a cidade é um sinônimo de civilização, de urbanidade, de progresso, de ordem, onde a vida pode ser cultivada pelo trabalho, pela convivência mútua entre as pessoas, mas a cidade também é um exemplo de mundanismo, tradições superficiais, um lugar de vícios. Esses conceitos sobre a cidade são tributárias, são pertinentes ao pensamento romântico que permeava ali o imaginário do século XIX. Do mesmo modo, o sertão, o campo, que ora é o lugar de vida selvagem, lugar de barbárie, mas também é um local de solidão, é um local onde as relações são mais profundas e também onde o homem pode encontrar paz de espírito. Ora, é permeado aí pelo pensamento romântico, mas também pelo espírito medieval. Há um bocado de herança medieval neste imaginário. Quem já ouviu de uma pessoa cristã a frase de que junto à natureza podemos ver Deus de perto? Contemplando a natureza, eu posso contemplar as maravilhas da criação de Deus. Eu posso estar mais próximo de Deus. Pois bem, esse conceito, por mais que seja cristão, por mais que também é uma herança do pensamento medieval, tanto no campo quanto na cidade, um lugar de vícios. Lembrando que houve um período na Idade Média que houve um certo enaltecimento do eremita, o cristão, o monge, que saía da cidade, que era um local de convívio, de pecados, um local de vício, e buscava o deserto a fim de purificar a sua alma. Este pensamento eles vão acontecer simultaneamente ali com o pensamento romântico. E, de certa forma, o romantismo também é um resgate de alguns modus operandi medievais. Esta ambivalência também vai estar presente no conceito da natureza, porque ora o homem tem que dominar a natureza. Isso é o que distingue o homem civilizado do homem que está ainda envolvido com comportamentos selvagens, né? Um homem bárbaro que não consegue dominar a natureza. O primeiro traço de civilização é o domínio do homem sobre a natureza, mas também é ambivalente, porque neste mesmo conceito há um outro conceito também de que o homem nobre do perfil romântico é o homem que valoriza a natureza. No último capítulo do livro Cientificismo, Sensibilidade Romântica, Nachara vai usar da literatura para poder tecer os seus comentários sobre o Brasil do século XIX. E ela vai recorrer à obra de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz produziu uma obra literária chamada A Cidade e as Serras, que vai estar presente essa dicotomia entre sertão e cidade, campo e cidade. A dicotomia entre campo e cidade
também vão estar presentes em outras obras literárias produzidas no século XIX, em políticos do século XIX, como Visconde de Uruguai, Silvio Romero e outros tantos intelectuais do século XIX. Sobre este assunto, ainda sobre sertão, barbárie, no século XIX, neste canal aqui tem várias aulas também que nós abordamos este assunto. Até agora tudo bem? Está gostando da aula? Então não esqueça, dê seu like aí, seu ok aí, faça seus comentários, assine o canal, ative o sininho. Sobre o papel da natureza também vale destacar que vai estar presente em obras literárias como O Sertanejo, de José de Alencar, e outras obras do mesmo escritor. Gonçalves Dias também é outro literário e que vai dar importante destaque ao papel da natureza. E falando de romance, vai uma curiosidade. Um dos primeiros romances aqui produzidos não foi por um brasileiro nem um português, mas foi pelo viajante Frederick Philipp von Martius. Na verdade, era Carl Friedrich Philipp von Martius, que foi um escritor, foi um viajante naturalista, um cientista europeu que esteve aqui no Brasil. E ele escreveu uma obra literária chamada Frei Apolônio. E neste romance, a natureza é como se fosse o grande protagonista do romance. Está gostando do tema? Não esqueça, vale uma grande e importante indicação. Procurar por A Nova Atlântida, escrita por dois cientistas europeus, Spix e Martius. E nessa busca pela identidade do brasileiro, em busca das raízes do povo brasileiro, vai ganhar destaque o papel do índio na formação do processo histórico e identitário brasileiro. Não dá para tirar de lado aqui o papel importante de José de Alencar. É importante também ressaltar o papel da natureza nesse processo. No século XVII e XVIII, a natureza ela é concebida pelos intelectuais europeus como uma força indomável, o grande obstáculo que impedia a América, o novo continente, de ser civilizado. A natureza aqui era tão frondosa, tão poderosa, que ela oprimia os seres que aqui habitavam, impedindo de haver civilização no novo continente. Mas à medida que a colonização vai crescendo e à medida que as coisas vão se passando, a necessidade também de colonizar ainda mais o novo mundo, a natureza obstáculo passa a dar lugar à natureza identidade. A partir do século XIX, a natureza é estudada e citada não só por intelectuais brasileiros, mas como também americanos. Temos aí Alex Tocqueville, que vai também ressaltar a natureza como identidade da América. No Brasil, que é o nosso caso, cabe bem lembrar que há uma grande dúvida se o Brasil é muito mais... O que é o brasileiro? É o povo, as tradições, ou é um Brasil natureza? E o que você vai ver que em muitas narrativas que são lançadas sobre o Brasil ressaltam o Brasil natureza, ao ponto de ser questionado isso. E se cavar mais fundo, até mesmo no cinema, muitos filmes sobre o Brasil é um Brasil natureza, onde as pessoas aqui são quase índias. Até dentro do Brasil nós temos isso, né? Geralmente as pessoas dos polos econômicos e mais urbanos, ali do sul, do sudeste, têm uma visão pré-concebida
do nortista e nordeste como se fossem índios. Brasil, Amazônia, pulmão do mundo. Um ano atrás, ou 2 anos atrás, no começo do governo Bolsonaro mesmo, com aquela onda das queimadas, tivemos aí a pronúncia infeliz do presidente da França. Parece que a Amazônia não é do Brasil, né? O Brasil é lembrado lá fora por um país verde, um país natureza. O hino nacional, né, o Florão da América. Então isso é fruto de grandes construções que fazem parte do imaginário. E para concluir essa aula, eu vou ler aqui 2 parágrafos do livro de Márcia Regina Capelari Nachara. Impressiona nos escritos sobre o Brasil no século XIX a facilidade como os homens em geral, estrangeiros ou brasileiros, se encantaram com a sua natureza. Representada como exótica, bela, poderosa, potente, e na mesma medida nutriram um sentimento contrário em relação à população que a habitava, representada como selvagem, desinteligente, falta de inteligência, inferior, levando a uma leitura que permitisse bem pensar o Brasil somente como possibilidade visualizada no futuro potencial quando ocorresse um ajustamento entre esse majestoso ambiente natural, latente de possibilidades e o potencial humano. Alguns viajantes, inclusive Saint-Hilaire e outros, vão colocar as tradições do povo e os hábitos do brasileiro como problema para o Brasil ser civilizado. Ou seja, o que dificulta o progresso em terras tupiniquins é o povo. A projeção magnificada da natureza e a desqualificação do homem brasileiro contribuíram, como vimos, para a construção de uma história desencantada, pessimista e ressentida, com os seus males de origem, carregando valores considerados definitivos, embora a busca da identidade, sempre perseguida, permaneça inacabada. E sobre o fato de nossa história não ter interesse, ser uma história que não é interessante, não temos grandes mitos, grandes heróis, é fruto também de uma longa tradição, de uma longa narrativa que permeou nosso imaginário. Fomos educados a olhar para o Brasil verde e amarelo, um Brasil verde, um Brasil só natureza. Nós fomos educados a olhar para o Brasil onde a história do povo não é interessante. Isso nós conseguimos perceber de forma empírica nas relações do dia a dia, a valorização excessa do que vem de fora, a desvalorização de nossas próprias tradições. Pense nisso, assine o canal. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.